Fala galera, beleza? Então, eu resolvi mudar um pouquinho o que a gente estava conversando. A gente estava conversando lá sobre velocidade, velocidade média. Calma, a gente vai voltar naquele assunto. As aulas do Classroom podem continuar assistindo. Eu vou colocar lá as aulas de primeiro ano para vocês e eu quero que vocês assistam e prestem atenção. Mas nesse momento eu vou dar uma paradinha nisso para a gente conseguir entender o que está sendo feito nas aulas e entender um pouquinho essa história da pandemia. Porque muita coisa se fala por aí e a gente fica naquela dúvida, mas por que que demora tanto para um remédio ficar pronto? Por que que demora tanto para uma vacina ficar pronta? Mas por que que não, se ela já foi comprovada de um jeito, por que que ela não pode ser usada? Mas tal substância lá no laboratório matou o vírus, por que que não pode fazer um remédio com essa substância? Então, eu não entendo muito da biologia nem da medicina. Né? Minha área de formação é a física. Mas entre a física, a medicina e a biologia tem uma coisa em comum. Não é feito tudo da cabeça de uma pessoa. Né? É tudo feito da forma que vá preservar o conhecimento adquirido com o passar do tempo e baseado nesse conhecimento a gente vai criar novos conhecimentos. Né? Eu acho que vocês já perceberam pelo vídeo que a gente está falando do método científico. O que é um método científico? Para que ele serve? Como que a gente vai usar? Eu vou falar um pouquinho como a física trabalha. Se o professor de biologia for explicar para vocês, ele vai explicar um pouquinho diferente, mas vai ter algumas coisas em comum. Se a gente chamar um médico pesquisador aqui, que estuda doenças e tal, ele vai falar outras coisas que levam em consideração, mas tem muito parecido com o que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Então, olhem aí a figurinha, né? Tem lá, parece que são químicos, biólogos, médicos trabalhando, mas aquela sequência ali é o que a gente vai usar na física no resto do ano. Tranquilo? Vamos começar uma apresentaçãozinha aqui para explicar cada etapa daquela ali. Depois eu disponibilizo lá no Classroom essa apresentaçãozinha aqui também. Tá? Então, o que vem a ser um método científico? O método científico, como a palavra fala, ele é um método, certo? Ou seja, é uma forma de trabalhar, é um jeito de levar o conhecimento, de pegar o conhecimento já existente e criar um novo. Em que meio? No meio científico, certo? Se a gente pegar esse método científico e trazer para o nosso dia a dia, a gente vai conseguir melhorar nosso dia a dia em muita coisa. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui do lado, nessa figurinha, eu tenho as etapas do método científico. Certo? Professor, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Método científico não é um livro de normas, não é uma lei que deve ser seguida, mas são uma série de orientações que todo cientista deve levar em conta para verificar se o seu trabalho vai ser aceito cientificamente, ou melhor ainda, ou mais importante ainda do que ele ser aceito, é se ele consegue explicar. Se ele realmente consegue explicar a natureza, consegue explicar o fenômeno que está sendo observado, ou seja, se ele realmente funciona, se a hipótese que você fez, que você testou, ela realmente funciona. Se você faz todos esses métodos aqui, tudo isso que a gente vai conversar aqui da forma correta, não vai ser questionado, certo? Questionado no sentido de tentarem dizer, não, isso é mentira, não funciona. Não, quando você segue essas etapas, né? Claro que cada ciência vai ter o seu jeito de fazer. Eu esqueci de comentar aqui, sociologia, filosofia, história, geografia, ou seja, todas as áreas do conhecimento têm o seu método científico. E se em cada área esse método for feito da maneira correta, não vai ter como negar uma nova descoberta, por exemplo. Gente, isso é tão importante. Na área de informática, muitos de vocês podem ir depois, mais lá para frente, para a área da perícia, né? A área que você vai lá investigar crimes, verificar se está tudo certo no computador, tal. Até mesmo aí no suporte técnico. Se você levar em consideração o método científico, né, uma série de etapas que você tem para diagnosticar um problema no computador, sempre seguindo aquele método, aquela metodologia, não vai ser bem uma pesquisa científica, mas vai te ajudar muito a descobrir o que tem de errado no computador. Tranquilo? Então, qual é a primeira etapa do nosso processo de descobrir alguma coisa na ciência? Vamos lá.
que a gente vai ter aqui? A observação. Tá? O que é essa parte da observação? Por que tem um olhinho ali? Né? Identificar o fenômeno. Bom, eu já expliquei para vocês em sala de aula o que é fenômeno. Lembrando, fenômeno é aquilo tudo que acontece. Né? Um lápis caindo, o professor falando, um barulho lá fora. Eu acho que vocês devem estar pegando um monte de coisa no meu microfone, dos barulhos que estão passando lá na rua. Então, é um monte de fenômeno que está acontecendo lá. Tranquilo? Então, se você identificou um fenômeno, você não sabe explicar, o que você vai fazer? Você vai observar esse fenômeno. Né? Vai tentar coletar o máximo de informações possível ali. Muito importante, quando você está fazendo um método científico, você tem que fazer anotações. Sabe quando a gente pede em sala de aula para que vocês tenham um caderno, no meu caso lá o celular, que você está fazendo anotação sobre tudo que a gente conversa em sala de aula? Sim, porque a gente não pode confiar 100% na nossa memória. Tem umas 6 pessoas no mundo, eu estava lendo ali, tem uma palavra certa para isso, que é uma espécie de hipermemória. Só tem umas 6 pessoas no mundo que têm essa doença, esse problema de lembrar tudo, 100% da vida, inclusive da vida intrauterina, ou seja, dentro da barriga da mãe. O resto, as pessoas normais, né, que não são essas 6 pessoas, ou seja, todos os outros 7 bilhões de pessoas no mundo, tem que anotar para lembrar das coisas. Né? Quer ver uma coisa? Vocês lembram o número de telefone de todos os amigos? Não, porque não anotam. Não, professor, a gente anota no celular. Sim, anota no celular e nunca mais lê. Vai querer falar com um amigo? Abre o WhatsApp e já procura pelo nome dele. Ah, mas quer fazer uma ligação? Abre a agenda lá e procura pelo nome dele. Cadê que você anotou? Você não anotou, certo? E hoje em dia, você compartilha através do próprio celular o número do colega e não anota. Antigamente o pessoal lembrava. Eu sou de uma época assim que para ligar para os meus parentes, para minhas tias, primos, amigos, eu precisava saber um número de cor. Né? Porque eu não tinha esse hábito de ficar anotando em papelzinho, porque quando eu anotava em papelzinho eu perdia. Certo? Então vamos lá, é muito importante. Um cientista sempre tem anotações. Já viram em filmes? Os caderninhos do cientista? Ou, eu tenho que levar meu HD, porque tá todas as informações no meu HD. Por causa disso. Certo? Então anote o máximo de informações sobre o fenômeno que você está observando. Essas observações é como se fosse a tua fotografia. Claro, se você está com o celular observando um fenômeno, o que você faz? Você grava. Não é? É muito mais fácil gravar o fenômeno que está acontecendo ali do que ter que ficar anotando sobre o que aconteceu. Mas lembre-se sempre de anotar também. Porque se a hora que você for fazer a tua análise, você vê o que aconteceu, teu celular não funciona mais. Ou se é numa aula que o professor não deixa usar o celular. Tem as anotações sempre. Tranquilo? Vamos lá. Próximo passo. Nossas perguntas. Certo? A gente vai se perguntar, o que aconteceu? Por que aconteceu daquela maneira? Né? Como aconteceu? O que está acontecendo? O que é de importante naquele experimento? Né? Um experimento que eu já fiz em sala de aula com vocês. Levantei lá, né? Cadê minha mão? Aqui. Não tenho nada. Mas imagina que tem um giz aqui. Solta, abre a mão, o giz cai. É um fenômeno. Aí você tem que se perguntar, peraí, o que puxou ele para baixo? Por que ele caiu? Por que ele caiu só depois que o professor abriu a mão? Né? Como que ele caiu? Ele teve velocidade constante, a velocidade dele aumentou, né? Tudo isso a gente tem que tentar explicar. Aí o que a gente faz? A gente faz um monte de pergunta e tenta responder essas perguntas. Certo? Ou seja, a gente vai elaborar hipóteses. Certo? A gente vai elaborar hipóteses. Tentar responder as perguntas criando uma explicação. Utilizando o conhecimento científico já existente. Então veja, o conhecimento científico, ele não é novidade no século XXI que nós estamos, não é novidade no ano de 2020. Ele é a soma de tudo que a humanidade vem construindo nos últimos 10 mil anos, desde que a escrita surgiu. Desde que alguém foi lá na caverna e começou a desenhar alguma coisa na parede lá para tentar registrar o que aconteceu aquele dia. Certo? Então a gente tem que ver tudo que é aceito cientificamente. Gente,
aquilo que é aceito cientificamente tem a ver com o método científico. Se ele é aceito pela maioria dos cientistas, significa que já foi testado, já foi comprovado, já foi feita todas as possibilidades de tentar quebrar essas leis, tentar quebrar essas regras, certo? Então, por isso que a gente parte sempre daquilo que já foi conhecido. Tranquilo? Eu cliquei, não era para clicar, vamos ver se eu volto aqui. Tá. Criando uma explicação, utilizando o conhecimento já existente. Então, que fique bem claro isso para todo mundo, tá? A gente nunca vai começar uma nova teoria do zero, porque senão a gente teria que comprovar todos os pedacinhos dela, todas as minúcias da nossa teoria, né? Por exemplo, hoje, daqui uns dias a gente vai falar sobre a gravidade. Eu não preciso provar de novo desde o primeiro estudo de movimento. Eu já estou ensinando para vocês aquilo que já é aceito cientificamente. Ou seja, que já tem séculos de existência de conhecimento. Então se já são séculos de conhecimento, o meio científico já aceita isso daí há muito tempo, então a gente toma aquilo ali como verdade, porque ele explica a natureza, né? Pode ser que daqui a um século a gente descubra que tudo isso que a gente fez de física nos últimos 300 anos esteja tudo errado. Beleza, mas daí partiu-se de um conhecimento já existente para verificar que ele era falso, né? Não adianta a gente só assim na base do achismo, porque eu acho que é desse jeito e não daquele outro, então não vai funcionar. Não, não é o achismo. É sempre na base daquilo que já é aceito cientificamente. Ou seja, já foi testado, comprovado e funciona. Tá? E principalmente, funciona. Tranquilo? Vamos lá. Experimento. O que é o experimento? É quando a gente pega todas essas nossas hipóteses, certo? Por exemplo, eu pego 2 giz lá. Uma das hipóteses. A cor do giz interfere na queda. A cor do giz interfere na queda. E vou lá e testo. Aí eu percebo que, independente da cor do giz, ele sempre cai da mesma maneira, saindo da mesma altura, chega sempre no mesmo tempo no chão, né? Então eu já tive que, para responder aquelas perguntas, para tentar responder, identificar que altura e tempo são quesitos importantes para a queda de um objeto. Mas a cor dele, não. Daí vem aqui uma outra hipótese. Desculpa, fugiu a palavra, voltou. A massa de um objeto. A massa de um objeto importa? Aí os caras vão lá, pegam objetos de várias massas diferentes, mas de mesmo tamanho. Por exemplo, pega uma bolinha de papel, uma bolinha de isopor, uma bolinha de chumbo e uma bolinha de borracha. E soltam elas todas na mesma altura e observam lá, notam o que aconteceu. Tranquilo? A gente vai fazer um experimento parecido com esse, então eu não vou dar a resposta agora. Mas é isso que a gente faz. A gente, na hora do experimento, a gente não tenta concluir nada. A gente simplesmente vai coletar informações, né? No caso da queda de um objeto, o que vai importar é o tempo de queda. É ele que vai me dizer se os objetos caem da mesma forma ou não, ou como eles caem. Tranquilo? E aí tudo aquilo que a gente já falou de movimento também, né? Se a queda de um objeto é movimento, tudo que a gente já falou de movimento está incluído aí. Por isso que eu comecei explicando para vocês lá aqueles conceitos, certo? Então vamos lá. Na hora do experimento, a gente pega as nossas hipóteses e elabora um experimento para comprovar as nossas hipóteses. A tentativa é sempre de tentar provar que a gente está certo. Tranquilo? Nem sempre a gente vai conseguir. Tem experimentos aí, ou tem teorias, ou melhor, hipóteses que não saem do papel porque o primeiro experimento já prova o contrário. Tranquilo? Realiza o experimento e coleta dados desse experimento. Muito importante. Quando você está se propondo um experimento, a gente tem que ter certeza que esse experimento pode ser repetido em qualquer lugar do mundo. Tranquilo? A gente queria que esse experimento funcionasse em qualquer lugar do universo. Mas o homem ainda não consegue sair passear fora da Terra a hora que quer, né? Além de caro, é só pouquíssimas pessoas que estão aptas a isso. Tranquilo? Então a gente tem que fazer experimentos que pode ser comprovado em qualquer lugar da Terra.
Aquela coisa que vocês já viram lá no TMD. Ah, no meu computador ontem à noite estava funcionando. Não funciona assim, gente. Se você faz um software, né, ou um experimento de física e ele funciona num laboratório, e se ele foi feito da maneira correta, ele tem que funcionar em qualquer laboratório do mundo, ou no caso do software, em qualquer computador. Se ele não funciona em qualquer computador, quer dizer que ele não foi feito da maneira correta. Se o experimento não funciona em qualquer laboratório, então ele não é um experimento válido. Ele não vai ser aceito pela comunidade científica, né? Então é muito comum a gente ver artigo científico que a pessoa descobriu um fenômeno, fez um experimento, comprovou o fenômeno num laboratório. 2 meses depois, aparece uma notícia no jornal, né? Imagine que lá na Holanda foi feito um experimento. Aí 2 meses depois aparece, cientistas no Japão conseguem reproduzir experimento dos holandeses. Opa, então foi um laboratório que foi reproduzido as mesmas condições e realmente consegue comprovar aquele fenômeno. É um fenômeno novo, pronto. Aí já foi validado para os holandeses lá, certo? Então sempre tem que validar o experimento. Como que valida? Essa frasezinha aqui, ó, né? Deve-se poder repetir o experimento em qualquer lugar do mundo e obtermos os mesmos resultados. Se não se obtém o mesmo resultado em qualquer lugar do mundo, significa que o experimento não foi válido. Tranquilo? Tá? Então vamos lá. Como que a gente sabe que os resultados são os mesmos em qualquer lugar do mundo? Através dos dados coletados. Você observa os dados, analisa o que está escrito ali pra gente e a gente vai analisar e tentar ver através daquelas informações da onde que saem essas informações. Um exemplo, na física, por exemplo, geralmente as análises de dados para verificar se o experimento comprovou ou não as nossas hipóteses, geralmente ele sai através de uma fórmula matemática. Por isso que a matemática é muito importante para a física. Ela consegue explicar para a gente muita coisa. Então, as nossas hipóteses, geralmente a gente converte as hipóteses em fórmulas matemáticas. Aí, através dessas fórmulas, é que a gente vai elaborar o experimento. Por exemplo, eu já passei em sala de aula para vocês a fórmula da velocidade média, que é distância por tempo. Então, no caso, para a gente saber a velocidade de um objeto que está caindo, a gente tem que fazer um experimento que a gente consiga medir distâncias e tempos. Tranquilo? Aí a gente consegue saber como que é a velocidade de um objeto que cai. Tá? Então, para que servem os experimentos? Ele não serve só para, não, ele vai dar sempre certo. Não. Né? Eles servem para quê? Para comprovar o meu experimento, ou seja, se ele comprovou o meu experimento, minhas hipóteses, significa que aquilo que eu pensei inicialmente está correto. Daquela maneira eu consigo explicar aquele fenômeno. Se não, vai falsear as minhas hipóteses e eu vou ter que começar tudo de novo. Eu coloquei aqui. Tá, agora que eu li que eu percebi. Gente, depois eu vou arrumar aqui para vocês, tá? Não falseiam o fenômeno, falseiam o experimento ou as hipóteses, tá? É bom até. Anota aí no seu caderno isso, que daí depois você me manda foto para ver se você prestou atenção até esse tempo da aula. Dá uns 18 minutos de aula já, certo? No caso da segunda possibilidade, ou seja, que falseou o experimento, ou seja, minhas hipóteses não explicam o experimento, o que a gente faz? Abandona tudo? Não. Volta lá para o caderno, volta lá para as anotações, olha as hipóteses novamente e vê o que está errado nas nossas considerações. Né? Considera lá o que a gente tem que melhorar ali. Tranquilo? Conclusão. Né? Conclusão do método científico e não da aula aqui. Tá? Caso o experimento comprove as hipóteses, temos então uma nova lei ou uma nova teoria. Tranquilo? Ou seja, seguindo todos esses passos aqui do lado. Né? Opa, não, para esse lado aqui. Todos esses passos aí, escritos aí do lado. Observação, perguntas, hipóteses, experimentos, análise e conclusão. Seguiu tudo isso. Né? Fez a análise direitinho, foi comprovada a hipótese. Nossas hipóteses explicam realmente o fenômeno. Vale lembrar também que quando a gente vai criar os fenômenos, também conhecidos como experimentos, que é recriar os fenômenos, a gente vai testar todas as possibilidades da nossa
teoria, né? No caso da queda livre, a cor, a massa, a altura, se tem vento, se não tem vento, com ar, sem ar. A gente vai testar tudo que é possível para tentar explicar aquele fenômeno que a gente observou. Tranquilo? Se todos os experimentos, de toda maneira possível, comprovam aquilo que a gente pensou, ou seja, a gente elaborou uma teoria sobre a queda livre, e os nossos experimentos falaram que sim, do jeito que a gente pensou, respondeu e explicou o fenômeno, pronto, nós temos a nova lei. Se não, a gente volta lá, né, novamente falando, volta lá para a parte das perguntas e das hipóteses e começa tudo de novo. Tranquilo, gente? Bom, isso é o comecinho de método científico. Depois a gente vai fazer, eu vou propor alguns experimentos para vocês para a gente aplicar isso. Tranquilo? Mas o mais importante, né? O que você tem que levar para a tua vida a partir daqui? Quando a gente fala ciência e que a gente tem que ter uma vida baseada na ciência, não é porque eu, professor Jameson aqui, tenho fé na ciência. Não. Não é uma questão de fé, é uma questão de acreditar. É uma questão de que tudo que a ciência fala já foi testado, certo? Já foi verificado, já foi comprovado, né, através de vários experimentos. Aí, uma teoria muito aceita pela comunidade científica, mas que ela não foi 100% comprovada. Por exemplo, a relatividade de Einstein. Né? A gente não tem ainda um carro para viajar na velocidade da luz para se comprovar tudo que ele falou lá é verdade. Ou a gente nunca chegou perto de um corpo supermassivo, os tais dos buracos negros, para comprovar que tudo aquilo que ele falou é verdade. Mas aos pouquinhos, nesses 50, 60 anos, né, que a gente já teve de física aí, né, nesses últimos 60 anos, tudo que se refere a altas velocidades ou a grandes gravidades mostra que Einstein estava certo nas suas hipóteses. Não quer dizer que é válido, tá? Ele é aceito pela comunidade científica, mas ainda é hipóteses. Mas tudo está indicando que as ideias de Einstein realmente são uma teoria, ou seja, é algo que realmente vale na ciência. Tranquilo? Na área de medicina, né, um remédio só chega até a farmácia para a gente poder comprar ou até um hospital para ser aplicado na gente se ele passou por muitos e muitos testes. Aquela coisa que a gente falou dos experimentos. Na medicina funciona mais ou menos assim. Tem-se uma doença, eles observam quais são os sintomas, baseado em alguns remédios que já existem, eles tentam ver se esses remédios resolvem para aquela doença. Beleza? Não resolveu como o caso da Covid agora. Né? Os remédios existentes está se testando ainda, mas não tem ainda certeza qual é que funciona ou se tem algum que funciona. Ou seja, está na parte das hipóteses e dos experimentos. Na medicina, para fazer um experimento, precisa de um ser humano. Né? Então, eles precisam de pessoas doentes que aceitem receber um remédio experimental. Não é o médico chegar lá e falar assim, eu acho que esse aqui funciona e dá para o paciente, não. Né? Tem que se, antes de chegar no paciente, tem que se discutir. Mas como é uma situação mais grave, eles estão pulando ou acelerando algumas etapas. Né? Por exemplo, os remédios que já saíram na mídia aí, alguns podem ter eficácia, outros não. Não vou falar nome de um deles, porque senão eu estou deixando outros de lado e eu vou entrar numa área que eu não tenho conhecimento. Né? Mas assim, está se acelerando muito. Né? O uso de um remédio para uma determinada doença, entre você ter a fórmula dele pronta, um protótipo do remédio pronto ali, né? Uma primeira versão do remédio pronta para uso, até ser comercializado, leva-se anos. Né? Porque não é testando em 1 ou 2 pacientes. Né? Eles têm que testar em muitos pacientes. Né? E no caso da medicina, uma coisa que a gente não faz na física, mas no caso da medicina, da biologia, das ciências sociais, a gente testa de 2 maneiras. Quer dizer, testa de uma maneira separando 2 grupos. Então imagine que a gente tem uma turma de vocês lá. Né? Para física, o que vale para um vale para o outro porque não depende do ser humano, depende só da natureza.
mas para a medicina depende de cada organismo. Então pega a turma de vocês lá, 30 alunos, separa em 2 grupos, 15 de um lado e 15 do outro, certo? Um grupo vai tomar aquele remédio e o outro grupo não vai tomar o remédio. Só que ninguém sabe quem é o grupo que está tomando e quem é o grupo que não está tomando. No meu caso, se eu sou o dono do remédio, o único que vai saber qual é o grupo que vai tomar o remédio e o grupo que não vai tomar o remédio, que é o tal do grupo de controle, serei eu. Mais ninguém. Essa informação não sai da minha boca de jeito nenhum. Por quê? Porque em qualquer etapa do caminho, se alguém souber do que está acontecendo ali, né? Ah, eu sei que eu sou o grupo que está tomando, presta atenção nesse nome, placebo. Ou seja, o remédio falso, aquilo que não é remédio. Um comprimido feito de açúcar, por exemplo. Tranquilo? Se eu sou desse grupo e eu sei que eu estou tomando isso, né? Ah, eu já não vou tomar direito remédio, daí eu já não vou dizer que eu estou sentindo algum sintoma porque não sei se é do remédio ou não. Quer dizer, eu já sei porque eu não estou tomando remédio. Então eu não poderia saber, se eu for tomar um remédio, eu não poderia saber isso. Agora, quando a gente tem então esses 2 grupos de controle, eles não sabem quem que está tomando remédio e quem não está. No caso, eu nem separaria vocês na sala ali, né? 15 de um lado e 15 do outro. Deixaria todo mundo sentado e daria lá a cartelinha de remédio, vocês ter aceitado participar do experimento, né? E eu vou anotando tudo que vocês me falarem, tudo aquilo que vocês sentem quando tomam. Aí eu, que sou o que está fazendo o experimento, eu olho para os resultados. Ah, o grupo que está tomando remédio, ninguém relatou dor de cabeça. No grupo que não está tomando remédio, 5 relataram dor de cabeça. Opa, isso é um sintoma? Isso é um efeito colateral? Não, não é. Porque está no grupo que não sentiu dor de cabeça. Ah, mas daqueles que tomaram remédio, 8 me disseram que foram mais vezes ao banheiro fazer xixi. Opa, então eu posso associar que fazer mais xixi tem a ver com aquilo que eu estou testando. E, gente, isso eu estou falando de um grupo de 30 pessoas. Mas isso, né, na hora de um teste de um remédio, é espalhado pelo mundo inteiro. Digamos que em cada país eu vou ter um grupo de 500 pessoas para analisar. Né? Então são 170 países no mundo, vezes 500 pessoas. Esse seria um número pequenininho, né, perto da população mundial, mas que me ajudaria a entender o comportamento de um remédio. Por isso que leva-se muito tempo. Tranquilo? Mas tudo aquilo ali que a gente falou sobre o método científico é levado em consideração. Então não é assim. Por que falam então que vai demorar muito tempo para a gente voltar ao nosso normal de antes do coronavírus? Porque a gente não sabe como ele se comporta. A gente está na fase ainda de observação, né? A gente está observando, tanto que eu tenho lido sobre os sintomas, parece que cada semana aparece um sintoma novo que está associado. Antes era só tosse e dor no corpo. Aí apareceu tosse, dor no corpo, perda do paladar, perda do olfato. Em casos mais graves apareceu AVC, né? Então a gente não sabe certo. E ainda a gente tem uma pergunta, né? Por que que algumas pessoas adoecem e ficam com sintomas leves, algumas com sintomas moderados, algumas com sintomas graves, e ainda tem um grupo lá que não sente sintoma nenhum. Adquire o vírus entra no organismo, se multiplica, mas não tem sintoma nenhum. Por quê? Tá vendo? É parte das hipóteses. Aí o que tem que fazer? O certo seria analisar todo mundo, o sangue de todo mundo que teve contato com o vírus, certo? Mesmo aqueles que não têm sintomas. É possível fazer isso em um mês? Não é. Por isso que o método científico é importante. A gente sabe que apesar de cada um ser uma pessoa diferente, o corpo humano reage em certas situações da mesma forma, independente de onde você está ou de onde você veio. Tranquilo? E essa ainda é a parte das perguntas, né? Sobre o vírus, sobre a doença, sobre o que acontece, como que ataca o organismo, por onde que entra, o que a gente já sabe, o que já foi testado, verificado e a gente descobriu que é verdade. Né? O vírus, ele transmite por causa da nossa saliva. Ele entra pelas nossas vias aéreas, né, o nariz e boca, e fica na mucosa, que é essa
pele diferente que a gente tem no interior da boca e no interior do nariz. Ele entra por ali e fica alojado lá. Veja, não sou eu que estou falando. É os cientistas da área que já explicaram isso. Então, quando a gente tosse, né, num primeiro momento já é a saliva ali que já está voando, junto com o vírus. Né? No começo, achava-se que só essas gotículas, quando caíam em alguma coisa, que transmitiam. Por isso a importância da gente fazer a higiene da mão corretamente. Né? Mas o método científico já analisou e diz, não é só isso. Né? Se alguém tossiu e ficou no ar por 10 segundos aquelas gotículas, pode entrar no olho. Vai para nas vias aéreas e entra no nosso organismo. Aí eles descobriram também que em algumas situações, por exemplo, ar-condicionado, o vírus fica no ambiente. Certo? Então, ou seja, não é o ar que está transmitindo, mas é aquelas gotículas que ficam em suspensão no ar, ficam ali paradinhas no ar porque não tem ventilação nenhuma e tá lá, transmite o vírus para quem entrar em contato com aquele ar. E aí a gente tem recomendações da gripe. Lembra a gripe que ninguém está falando mais, mas ela continua aí. Muita gente esse ano vai pegar gripe e vai ficar com medo porque pode ter sintomas parecidos com o da Covid. O que a gente sabe sobre a gripe que está funcionando para a Covid? Usar máscara para não transmitir. E se usar máscara enquanto você não está doente, você ajuda a não pegar o vírus também, mas principalmente não transmite. Limpeza correta das mãos, sempre higienizar as mãos, sempre com álcool. Então, álcool em gel, aqueles frasquinhos pequenininhos, põe no bolso, sempre. Saiu de casa, entrou no ônibus, tá, você vai ter que segurar no ônibus, outras pessoas pegaram ali, pode se contaminar. Evite ao máximo de passar a mão no rosto. Pegou no ônibus, não passe a mão no rosto. Gente, estou tentando explicar o método científico. E isso já foi comprovado, que essas medidas que toda a mídia está falando, foi comprovado pela ciência que funcionam. Né? Então, se você está com o vírus na mão e passa no rosto, você ajudou a colocar mais perto das suas vias aéreas. Uma dica. Né? A gente fala assim, não coce o rosto. Garanto que depois que eu falei não coce o rosto, né, que eu estou falando para evitar de coçar o rosto, garanto que tem muita gente aí coçando o rosto. Certo? Uma dica. Quando eu saio de casa, eu penso a seguinte coisa. Não vou coçar meu joelho. Porque se me der coceira no joelho, eu posso coçar sem problema. E fico pensando, cara, não posso coçar meu joelho, não posso coçar meu joelho. Ou o cotovelo, ou a barriga, né? Mas não penso no meu rosto. Porque se eu pensar no meu rosto, já vai me dar coceira no nariz. Tá vendo? É psicológico. E esse é o grande problema do método científico da medicina. Eu acho que por hoje já tá bom. Gente, eu vou postar esse vídeo, vai estar ali no Classroom. Eu vou pôr o link do YouTube desse vídeo. Aproveitem essa postagem, eu não vou passar a atividade dela, ela é só para assistir o vídeo, mas aproveitem para fazer comentários sobre ela. Ele vai estar na parte de atividades, você vai ter que assistir até o final para entender que isso aqui não é uma tarefa, tá? Não precisa fazer nada, basta assistir o vídeo. Tranquilo? Então, acho que era isso. Anotem lá teu material de anotação, as tuas dúvidas e postem ali aonde vai estar essa atividade, tranquilo? Para a gente poder então, numa outra oportunidade, conversar sobre tudo que eu quis transmitir aqui para vocês hoje, tranquilo? Então, até a próxima, gente.